senhores parlamentares, senhores secretários, meus concidadãos. Meu tema é a Amazônia e o Amapá como vanguarda da nova estratégia de desenvolvimento nacional. São duas as minhas teses. A primeira tese é que o Brasil precisa e pode construir uma nova estratégia de desenvolvimento. E a segunda tese é que a Amazônia e o Amapá podem ser vanguarda dessa estratégia. Divido, portanto, a minha argumentação em duas partes correspondentes a cada uma destas duas teses. A nova estratégia de desenvolvimento nacional. Posso apresentá-la na forma de 6 ideias. A primeira ideia é que a estratégia de desenvolvimento que o Brasil seguiu no período histórico recente está exaurida. Foi uma estratégia baseada na produção e exportação de commodities, produtos primários, aproveitando as riquezas naturais do país, e na popularização do consumo. Aumento da renda popular e diminuição da pobreza. Milhões de brasileiros foram resgatados da miséria. Mas essa estratégia, apesar de suas conquistas inegáveis, esbarrou contra 2 grandes limites. O primeiro limite é um limite econômico. É uma estratégia que manteve a grande maioria dos brasileiros empregada, porém em serviços de baixa produtividade. E agora que o dinheiro fácil sumiu no mundo e a economia chinesa desacelerou e o preço dos commodities desabou, as fragilidades latentes dessa estratégia ficaram claras. Não abre um horizonte para o futuro. Nós estamos imprensados na economia mundial numa prensa entre economias de trabalho barato e economias de produtividade alta. Ao Brasil convém escapar dessa prensa pelo lado alto, por uma escalada de produtividade, não do lado baixo, apostando em trabalho barato, desqualificado e precarizado. O segundo limite dessa estratégia exaurida é um limite social. Quando milhões emergiram da pobreza extrema e ganharam acesso ao consumo privado, descobriram que o consumo privado não basta para levar uma vida decente. O consumo privado precisa ser combinado com acesso a serviços públicos de alta qualidade, de educação, saúde e segurança. Serviços que o Estado brasileiro, dentro deste modelo, não consegue prover. Estes 2 limites, o limite social e o limite econômico, estão ligados. Sem crescimento econômico, fica difícil financiar os serviços públicos de alta qualidade.
E sem serviços públicos de alta qualidade que tornem as pessoas capazes, fica difícil retomar o crescimento. Este é o círculo vicioso que temos de romper. A grande diferença entre democratizar a economia do lado do consumo e da demanda, como fizemos até agora, e democratizá-la do lado da produção e da oferta, como precisamos fazer no futuro, é que a democratização da demanda se faz só com dinheiro, mas a democratização da oferta exige inovação institucional. A reorganização do nosso país, inclusive a reorganização da economia de mercado. A segunda ideia é que a alternativa necessária agora é, portanto, uma alternativa capacitadora e produtivista. A nova estratégia de desenvolvimento precisa estar baseada na ampliação de oportunidades econômicas e de capacitações educacionais. Uma revolução na qualidade do ensino público que institua um ensino analítico e capacitador e rompa com a decoreba e enciclopedismo raso na escola. Uma nova educação baseada em práticas cooperativas, em redes e em equipes de alunos e de professores, em vez daquela combinação de individualismo e autoritarismo que tradicionalmente pauta as nossas salas de aula. Para isto é preciso aprofundar a cooperação federativa, tomar toda uma série de medidas destinadas a qualificar os professores e os diretores e organizar com o uso das novas tecnologias a combinação do ensino à distância com o ensino presencial. O outro lado desse modelo de desenvolvimento é o produtivismo includente. E este produtivismo includente tem três grandes elementos. O primeiro é soerguer as pequenas e médias empresas, que são os protagonistas mais importantes de nossa economia, e dar-lhes acesso à tecnologia, às práticas avançadas e ao capital. O segundo elemento é intervir nas relações entre o trabalho e o capital do país para impedir a precarização do trabalho. Nos últimos anos, a informalidade diminuiu, mas a precarização na economia formal aumentou. O número crescente de trabalhadores está no trabalho terceirizado, ou temporário, ou no autoemprego, sem a proteção eficaz das leis. Nós não podemos avançar apostando em trabalho precarizado. O terceiro elemento deste produtivismo includente é insistir em regras no direito que não sufoquem o impulso produtivista. Eu dou o exemplo do direito ambiental. O nosso direito ambiental é um pseudo-direito. Ele quase que não tem conteúdo. É um direito quase inteiramente processual que delega poderes discricionários ilimitados
a autoridades administrativas que viram o joguete de embates ideológicos e conflitos de interesse. Precisa haver regra que organize a democratização da produção no Brasil. A terceira ideia é que esta alternativa produtivista e capacitadora já tem uma base social concreta no nosso país. Não é um voluntarismo fantasioso. O fenômeno social mais importante que ocorreu no Brasil nas últimas décadas é o surgimento, ao lado da classe média tradicional, de uma segunda classe média, morena, mestiça, de milhões de brasileiros que vêm de baixo, que lutam para abrir e manter pequenos empreendimentos e que inauguram no país uma cultura de autoajuda e de iniciativa. Atrás dele está um grupo ainda maior, de trabalhadores ainda pobres, que às vezes têm 2 ou 3 empregos e que já se converteram a esta nova cultura. A grande revolução brasileira hoje seria o Estado usar seus poderes e recursos para permitir à maioria trabalhadora seguir o caminho dessa vanguarda de emergência. Eles já estão no comando do imaginário popular. A quarta ideia que define esta alternativa nacional é uma ideia a respeito do método para construí-la. Assim como ela tem uma base, ela também tem um método. E o método inclui 3 práticas. A primeira prática é o federalismo cooperativo. Todos os avanços dependem de cooperação dentro da federação. Cooperação vertical e cooperação horizontal. A segunda prática é o compromisso com projetos de Estado. Não apenas planos dos governos que estão momentaneamente no poder. Nós temos que construir projetos de Estado que conquistem o apoio majoritário e não sejam devorados por uma cultura política envenenada. E a terceira prática, requerida pela construção dos projetos de Estado, é o compromisso com o processo decisório aberto. A tradição da política brasileira é que os governos decidem as políticas públicas em segredo, temendo revelar qualquer desavença, porque pode servir como cunha para a oposição. E depois vão revelar no final a decisão e impô-la como um diktat unilateral. A construção de políticas de Estado exige um processo decisório aberto, que não teme revelar as desavenças e que envolve todas as instâncias do Estado e da sociedade na construção dos projetos de Estado. A quinta ideia é uma ideia a respeito da política. A democratização do mercado tem por contrapartida o aprofundamento da democracia. Numa outra etapa histórica, nós precisamos construir no Brasil uma democracia de alta energia, mudancista, instituições políticas que
que não necessitem das crises para permitir as mudanças. Mas não é tarefa para já. Nenhum país reforma as suas instituições políticas para só depois decidir o que fazer com elas. A reforma das instituições políticas só ocorre no meio do caminho de uma luta para reorientar o rumo social e econômico. Há, entretanto, uma exceção a este princípio. O que nós precisamos fazer desde já para que haja alternativa nacional é tirar a política da sombra corruptora do dinheiro. E nós só podemos fazer isto reordenando as regras que disciplinam o financiamento eleitoral. A sexta ideia é que uma alternativa nacional como esta que acabo de esboçar só se torna efetiva, só toca o chão da realidade quando traduzida em propostas para as grandes regiões do país. A política regional é a porta para o avanço da estratégia nacional. Nós temos no Brasil uma concepção retrógrada da política regional, como uma política de compensações para o atraso relativo. A vocação da política regional é acalentar vanguardas e vanguardismos alternativos no país. É vir ao encontro dos agentes que já existem e provê-los de instrumentos. É assim que entendo a política para a Amazônia e para cada região do país. Dar braços, asas e olhos ao dinamismo assombroso que fervilha frustrado dentro do Brasil. Entendo que a Amazônia pode ser a vanguarda desse novo projeto nacional. Na Amazônia, o Brasil tem uma segunda chance. E com isso chego à segunda parte da minha argumentação. Na Amazônia, e proponho tratar da Amazônia tratando do Amapá. Quais são as diretrizes de uma estratégia para o Amapá que permitiria aproveitar o seu imenso potencial? Como vanguarda da Amazônia, uma Amazônia que, por sua vez, é vanguarda do projeto nacional. O primeiro eixo desta alternativa para o Amapá é repactuar o lugar do Amapá dentro da federação. O que envolve, portanto, uma repactuação da Federação Brasileira. Um território transformado num Estado não pode viver sob a lógica do território. 26 Estados não podem reunir-se numa federação legítima e decidir que o 27º Estado será um parque. Transformar um território num Estado significa assegurar àquele Estado as condições jurídicas e econômicas para uma vida autônoma e vigorosa
dentro da federação. O Amapá precisa, portanto, iniciar toda uma série de ações. Primeiro, ações doutrinárias. Segundo, ações políticas. E, por fim, até mesmo ações judiciais, para exigir a revisão de sua situação dentro da Federação Brasileira. Não pode o Estado do Amapá viver sob tutela federal sem ter acesso ao uso dos seus próprios recursos. Há três elementos nesta repactuação. O primeiro elemento é a reorganização do regime tributário. Os estados mais pobres e periféricos são castigados pelo regime tributário atual. Nós temos de evoluir, como quase todas as democracias contemporâneas já evoluíram, para um sistema tributário organizado em torno do imposto abrangente sobre o valor agregado, que é inteiramente neutro e que não castiga qualquer setor da produção ou qualquer parte do país. E temos que combinar com esse imposto uma série de tributos progressivos. Não permitir a colcha de retalhos que existe agora no regime tributário e que permite a perseguição dos estados periféricos e pobres. O segundo elemento é a regularização fundiária. A Amazônia ainda é um caos fundiário, onde a maioria das pessoas não sabe quem tem o quê. O caos fundiário é incompatível com o produtivismo includente. E o remédio prático imediato, no caso do Amapá, é a transferência de terras federais ao Estado, que por sua vez procederia à imediata regularização fundiária rural e urbana. E o terceiro elemento nessa repactuação do lugar do Amapá na federação é a regularização ambiental. Como eu dizia, de um lado é preciso reconciliar a política preservacionista com os imperativos da produção e distinguir de forma seletiva e criteriosa o que realmente deve ser preservado do que deve ser aberto à iniciativa. Impossível que um Estado federado seja, em sua grande parte, apenas um parque. E, por outro lado, se convém ao país insistir no fechamento de grande parte do território do Estado para a iniciativa, o Estado precisa ser compensado pela negação do acesso a seu próprio território. Esta é uma iniciativa que interessa a todo o país. Em todo o país surge esse problema, mas em nenhuma parte do país surge de maneira tão grave e premente quanto no Amapá. E, portanto, é o Amapá que deve liderar a discussão nacional. Eu dizia, o nosso direito ambiental é um pseudo-direito.
é um direito que não define regras que distinguam entre o tratamento das áreas degradadas e antropizadas e as áreas virgens. Nós precisamos de regra e o Amapá precisa de regra. O segundo eixo desta alternativa para o Amapá é resgatar o Amapá do isolamento e unificá-lo fisicamente. E o instrumento mais imediato é desenvolver a estrutura portuária, como no Porto de Santana, que eu visitei hoje de manhã. Essa estrutura portuária, porém, não deve servir para transformar o Amapá apenas num corredor logístico para o escoamento dos grãos do Centro-Oeste. Pode ter esta utilidade, mas apenas para complementar um uso mais importante, que é escoar a própria produção do Amapá. A terceira ideia, o terceiro eixo desta estratégia para o Amapá é aproveitar as vantagens comparativas já existentes do Estado. E, sobretudo, em três grandes setores. O primeiro setor é o setor florestal. Uma indústria de manejo da floresta tropical heterogênea, de madeiras tropicais nobres a serem exportadas de maneira sustentável para o mundo. Exige vínculos entre o complexo industrial urbano e o complexo verde. Para isso é preciso ter tecnologia. Tecnologia apropriada a uma floresta tropical heterogênea que pouco existe no mundo e que nós teríamos de desenvolver. Precisa haver serviços ambientais organizados num vasto território. Precisa haver planos de negócio que liguem o verde ao industrial urbano e precisa haver regimes jurídicos que permitam que a concessão de grandes áreas florestais a grandes empresas não seja o único regime. Há de haver outros regimes, como, por exemplo, a gestão comunitária das florestas ou a gestão por redes de pequenas e médias empresas em parceria com o governo. O quarto eixo desta, o segundo setor, a segunda grande área em que esta política que desenvolve as vantagens comparativas estabelecidas teria que afirmar-se, é a mineração. O Amapá tem enorme riqueza mineral não aproveitada. Não é apenas o ferro, o manganês e o ouro. É também o cobre e os minérios radioativos. A grande parte deles em áreas vedadas à produção. Há, portanto, dois requisitos para desenvolver a mineração no Amapá. O primeiro requisito é o reordenamento das regras ambientais. Incompatível com a redução do Estado a um grande parque, mas compatível sim com o compromisso da preservação de grande parte do território. E o segundo requisito
é que o Estado não aguarde passivamente o interesse dos oligopólios da mineração, mas construa o seu próprio veículo para empreender. O governo, para empreender, não como um monopólio público, mas no regime do mercado e da concorrência. E depois, eventualmente, para vender aos empresários privados. O terceiro setor das vantagens comparativas estabelecidas é organizar a relação entre a agricultura de cereais e a pesca de cativeiro e a pesca marítima. O vínculo entre essas duas indústrias é a ração. E não precisa ser uma mera repetição da monocultura de cereais como existe no centro-oeste do país. No Cerrado do Amapá pode ser um novo paradigma que combine agricultura com diversificação produtiva. Uma variedade de lavouras perenes, muitas vezes em regime de rodízio, combinada com manejo florestal sustentável, pecuária intensificada e cultivo do peixe. Esses três setores juntos, o florestal, o mineral e o agrícola com a pesca, prefiguram uma transformação econômica no Amapá. Aí vem o quarto eixo desta alternativa. O quarto eixo é a construção de novas vantagens comparativas, de uma economia densa em conhecimento e baseada num choque de ciência e tecnologia, sobretudo na Zona Franca a ser estabelecida. A Zona Franca aqui não deve ser o palco de um conjunto de montadoras. A Zona Franca aqui deve ser o terreno privilegiado de uma produção vanguardista. E um exemplo já acessível ao Estado é a produção na Zona Franca das placas fotovoltaicas. O quinto eixo desta alternativa para o Amapá, ao lado da repactuação do seu lugar na federação, do resgate de seu isolamento, do aproveitamento das vantagens comparativas existentes e da construção das vantagens comparativas vanguardistas, é uma reorientação da política social. Esta alternativa é incompatível com a miséria e incompatível também com uma política meramente compensatória com respeito à miséria. É preciso organizar uma política social ativa, aprofundando a cooperação federativa, sobretudo entre o governo estadual e os governos municipais, mas também com a participação da União. Uma política que na base ou na ponta unifique o acesso aos serviços sociais. Um só lugar, um só canal de acesso a todos os serviços. Qualquer que seja a sua origem municipal, estadual ou federal. E esta política social renovada
deve pautar-se por duas lógicas contraditórias. Uma é a lógica da carência, voltar-se para o mais pobre. Mas a outra é a lógica da capacitação. Uma parte da política social deve estar direcionada não aos mais pobres, mas aos que mais precisam e que os que mais possam aproveitar os serviços de capacitação para entrar no mercado de trabalho. São aqueles, por exemplo, que estão deixando de ser beneficiários da Bolsa Família e lutando para entrar na nova pequena burguesia empreendedora. É desta política social marcada simultaneamente por essas duas lógicas, a da carência e a da capacitação, que o Estado precisa para organizar esta alternativa. E o sexto eixo da alternativa é uma grande ação na qualificação do ensino básico. E o lugar para começar, o ponto de estrangulamento é a escola média. Uma escola média que combine dentro de si um ensino geral renovado e um ensino prático renovado. Um ensino geral que, em vez de decoreba e enciclopedismo, ofereça educação analítica e capacitadora. E um ensino vocacional que, em vez de privilegiar apenas as profissões tradicionais e os ofícios rígidos, ensine as capacitações flexíveis e genéricas que são exigidas pelas tecnologias contemporâneas. Esta alternativa que estou defendendo não pode funcionar sem a construção de gente capaz de operar esse novo paradigma. Meus concidadãos, esta alternativa brasileira e esta alternativa do Amapá, que acabo de esboçar, não tem nada de tradicionalistas. Representam uma revolução. Aqui não está descrito um extrativismo subsidiado, sem base científica ou tecnológica e, portanto, sem futuro econômico. Isto aí é um exemplo nas condições reais do Amapá daquilo que há de mais avançado no mundo. Em primeiro lugar, o caminho do avanço produtivo no mundo dissolve a diferença entre indústria e serviços. A indústria passa a ser baseada em conhecimentos. A indústria passa a ser um conjunto de serviços cristalizados. Em segundo lugar, atenua a fronteira entre economia e ciência. A empresa do futuro é ao mesmo tempo um laboratório. E em terceiro lugar, combina o produtivo com o natural. Nós estamos aqui começando a construir o que não existe em nenhum lugar do mundo. Um paradigma de produção que de fato aproveite a natureza sem destruí-la. É uma revolução. É uma revolução que eu estou pregando. Pacífica e dentro da ordem constitucional, mas uma revolução. O Amapá capaz de
organizar esta revolução. É o Amapá inquieto, incansável, inconformado e, sobretudo, desobediente. É este o Amapá que o Brasil quer. O Amapá desobediente. O Amapá desobediente irá para a frente da Revolução Brasileira.